Aleluia. Eu estava pensando sobre o que o Senhor queria que eu falasse, orei hoje sobre isto, porque eu sempre tenho o que dizer, eu sempre tenho uma palavra para trazer, mas pode ser que não seja a palavra que Ele quer que eu traga. Então eu oro para que Ele me diga o que é que Ele quer que eu diga, o que é que Ele quer que eu traga, e não é na minha sabedoria, nem na minha inspiração. Eu sei que existem estudos que podemos dar, e fazemos isso, e Deus já colocou em nós, e se eu falar da palavra, a palavra vai fluir através de mim, e as pessoas vão aprender também. Mas há momentos em que o Espírito Santo quer falar algo particular, que Ele quer falar um assunto específico, Ele conhece bem os corações. E Ele, somente Ele, pode fazer isso, não é? Então, quando estava orando e buscando ao Senhor, eu tinha lá alguma coisa que eu queria dizer, mas de repente Ele me direcionou a alguma outra coisa. E eu rapidamente ouvi a sua voz, eu entendi a sua direção, e quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o poder sobrenatural da visão. Amém, irmãos? Repita comigo: o poder sobrenatural da visão. E você vai entender isso. Já não entende? Se entende, vai entender um pouco mais. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Quem abriu diz amém para mim? Amém. Vamos lá. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde está o teu coração, aí estará, aliás, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Depois, no versículo seguinte, 24, ele fala: não podemos servir a dois senhores. Sabe que ele vem falando, as palavras de Jesus aqui são muito fortes, né? Ele vem falando sobre não acumular tesouros na terra. Esse texto todo, quando você lê ele fala conosco de uma coisa que nós queremos ouvir, que nós queremos que ele diga. Sabe quando você quer que alguém diga uma coisa boa para você, para que você seja livre de preocupação? Pois é, ele diz no versículo seguinte, por exemplo, no versículo 25, ele vai falar sobre a preocupação e a ansiedade que as pessoas têm, não é? De comer, beber, dormir, de morar, enfim, aquela coisa que o mundo todo, por todas as eras, se preocupa. Deus falou exatamente sobre esse assunto, que era um assunto importante e fundamental. Todo mundo se preocupa, ou como vai comer, como vai se vestir, não é? Aonde vai morar, não é? Como vai pagar as suas contas. Então, Deus tratou de falar sobre esse assunto aqui. E nós gostaríamos muito, se ele não tivesse na Bíblia, nós gostaríamos muito que ele tivesse sido escrito. Queríamos que Deus fizesse alguma coisa sobre esse assunto, como eu deveria lidar com isso. Só que está escrito. Ele deixou escrito para que nós não ficássemos preocupados nem ansiosos com essas coisas. Porque ele diz: olha, até mesmo aos pássaros eu dou, até mesmo às aves eu dou, não é? Eles não plantam, eles não colhem, eles são bem alimentados. Ele diz: vocês são mais importantes do que as aves. Vocês têm mais importância do que elas. Não andem preocupados com essas coisas. Então nós ouvimos dele isto. Nós ouvimos, nós temos dele a orientação para não nos preocuparmos. Mas vamos voltar um pouquinho no texto em que nós lemos. Aqui no versículo 22 que nós lemos, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso.
Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que é em ti sejam trevas, quão grande trevas serão? Essa palavra teus olhos, nós sabemos que a visão dos olhos, ou aquilo que você vê, pode alimentar você. Mas aqui o texto em particular, quando fala, se os teus olhos forem maus, esta palavra em particular está falando dos olhos do entendimento, está falando da conclusão da mente, de alguma visão que você tem dentro. A visão externa, eu quero que você aprenda isso, ou que você entenda isso, a visão externa, a visão que você vê das coisas, ela não é importante. Essa visão que você vê, ou que você pode enxergar com os olhos naturais, não é importante, porque ela apenas tem um poder de indução. Ela pode induzir, mas ela não tem o poder de colocar essas informações em você. A visão interna é importante, porque a visão interna é aquilo que você concluiu e trouxe para dentro. A visão interna dirige a vida. Ela dirige os passos, ela diz para onde é que você vai andar. A externa não, a visão que você vê por fora não significa nada, e pode nunca significar nada, mas a visão interna sim. Agora, você pode ser influenciado pela visão externa e criar uma visão interna, e isso sim pode ser um problema, porque a Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, aqui está falando dos olhos do entendimento, aquilo que você pensa, ou a visão que você tem por dentro. Deixa eu deixar um pouquinho mais claro isto. Deus, quando fala conosco sobre coisas que são espirituais, e são reais, e verdadeiras, e autênticas, como eu falei aqui, quando ele diz aqui, para não nos preocuparmos com nada, não ficarmos ansiosos por coisa alguma, ele está falando de coisas verdadeiras. Olha, parece que ele está falando diferente de como o mundo fala, porque o mundo vive correndo atrás de coisas, as pessoas vivem querendo ter, elas pegam dos outros, querem ter mais do que os outros, querem que os outros não tenham nada, contando que elas tenham. No mundo, você vai ver isso, é uma competição. As pessoas passam por cima das outras, não se importam com ninguém, porque elas estão pensando em como obter. Elas nem sequer pensam e imaginam que elas vão morrer. E quando elas morrerem, para onde é que vão? Ninguém pensa sobre isso, mas elas querem pensar sobre como viver a sua vida aqui. E Deus falou sobre isto. E Deus disse para nós como é que deveríamos fazer, como deveríamos pensar. Agora, esse tipo de pensamento, esse tipo de visão que Deus deu para nós, quando Ele fala conosco e como nós somos, a visão que você vai ter externa, não é a visão dos olhos. É a visão que você cria baseado no que Deus diz. O fundamento para a nova visão vem naquilo que Deus fala. Você não pode chegar a algum lugar, você só pode buscar chegar a algum lugar quando sabe aonde é que está chegando, quando você sabe para onde você está indo. Amém, irmãos? Quando Deus fala conosco sobre alguma coisa na sua palavra, quando Ele nos dá promessas, libera revelações sobre a minha nova existência, quem eu me tornei, quem eu sou, eu preciso criar essa visão sobre mim mesmo. Eu preciso olhar para mim e me ver dessa maneira. Você entende? É uma visão interna que me dá uma direção. É uma visão interna que me coloca num padrão que eu nem sabia que tinha, mas Deus diz que eu tenho, então eu penso sobre isso como tendo já. Por exemplo, a Bíblia fala que eu sou santo e que eu estou num grau de capacidade, de habilidade de resistir ao pecado que nenhum homem que não tem Jesus está. Então, mesmo que eu não tenha experimentado isto, eu olho para mim, eu sou santo, eu sou capaz de andar como um santo, eu sou capaz de não mentir, eu não vou mentir porque eu sou um santo, santo não mente, né? E você começa a ver, eu também tenho a justiça de Deus em mim, eu estou justificado, Deus me vê como um justo, então eu vou me ver como um justo, eu crio uma visão em mim como Deus está tendo. Eu não espero ver, eu não espero ter algum tipo de comportamento. Você entende? A visão, ela traz a resistência. A visão que você vai tendo, baseada no que Deus diz, traz aquilo que não existe, porque você agora está caminhando rumo ou em direção a ela. Quando você não tem visão nenhuma, você vai ter uma visão, com certeza vai ter alguma visão, e vai ser a visão externa que vai colocar em você uma visão para você viver.
Quando não é a visão de Deus que formou você, quando você não anda baseado nisso, nessa verdade, nessa nova realidade, né, da criação, da nova criação que nós temos, quando você não se vê dessa forma, então você não consegue andar dessa forma, você não chega em algum lugar, quando você não consegue se enxergar antes naquela posição. A visão interna ou a visão pessoal, por isso que a Bíblia fala, eu quero que você entenda bem, a Bíblia diz, não fixe os seus olhos, não fixe ele naquilo que você pode ver, mas naquilo que você não vê. Porque o que a palavra de Deus diz, embora eu não veja, ele diz e eu crio uma visão. Eu crio uma visão sobre mim mesmo, eu crio uma visão sobre as circunstâncias à minha volta, eu crio uma visão sobre o meu futuro, eu crio uma visão sobre o que Deus fala sobre a minha vida. Deus deu promessas para mim, Ele deu palavras para mim, Ele disse tudo que eu posso e aonde Ele quer que eu chegue. Bom, eu posso colocar todas essas coisas dentro de mim e falar, eu vou chegar nesse lugar, eu vou andar nesse lugar, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, porque Deus diz. Eu não estou vendo em mim, é lógico que não, eu acabei de receber a visão, eu acabei de receber aquilo que Deus diz, eu acabei de saber aquilo que Ele diz que eu sou, ou que eu fui criado para ser, então eu me revisto dessa visão, eu me revisto dessas palavras, eu crio em mim, eu me olho assim. Pode ser que você tropece em uma área X assado, mas isso são tropeços que você dá enquanto está implantando a visão. Enquanto está colocando em você a visão, isso não são indícios de que você não é porque nós estamos agora nos revestindo, nos vestindo dessa nova pessoa que Deus diz e que eu ainda não sou por completo, porque ainda não comecei a andar nela, comecei a descobrir aquilo que eu sou baseado naquilo que Ele fala. Sabe, eu me lembro que quando eu era um jovem, eu ouvia algumas coisas. Eu ouvia nas pregações coisas que Deus falava sobre mim. E também eu ouvia o Espírito Santo falar comigo. Quando eu estava orando, o Espírito Santo falava coisas para mim que, humanamente falando, porque eu sei aonde eu nasci, sei onde fui criado, sei quem eram os meus pais, sei qual era a circunstância em que eu estava cercado, o tipo de conhecimento que eu tinha era bem pequeno. Então, qualquer coisa que Deus dissesse que fosse bem maior do que isto, eu precisava me esforçar para acreditar. Porque não era fácil, eu não era aquela pessoa, pelo menos eu não era, olhando para mim, olhando à minha volta, avaliando o que eu aprendi, avaliando as circunstâncias que eu vivi. A minha história não me ajudava em nada a acreditar naquilo que Deus estava dizendo. Mas quanto mais eu orava, mais eu acreditava naquilo. Quanto mais eu orava e eu estava orando, Deus ia me colocando aquelas verdades, o Espírito Santo ia falando coisas para mim, e eu começava a ter uma visão, eu começava a me ver em alguns lugares, eu começava a me enxergar em algumas situações que seria impossível enxergar se eu tivesse que olhar com os meus olhos naturais, ou olhar para a pessoa que eu fui, ou para aquilo que eu aprendi, ou para as minhas habilidades. Vire para o seu irmão e fale, Deus não está atrás da sua habilidade. Ele está atrás da sua disponibilidade. Deus não precisa de habilidade de ninguém, porque Ele criou um outro homem com habilidades que Ele mesmo deu para essa pessoa. A questão é você se desligar das suas habilidades, capacidades que você muitas vezes nem tem. Que era o meu caso. Eu não tinha nada para acreditar, não tinha visão boa nenhuma sobre mim. Meu irmão, se eu fosse andar baseado na visão que eu tinha sobre mim, você nunca estaria me vendo aqui. Eu não tinha uma boa história, minha família não tinha uma boa história, nós não tínhamos nada. O mundo não poderia me dar uma visão como esta. Mas a Bíblia me deu. Deus me deu. O Espírito Santo me ensinou sobre ela. Ele disse, Emílio, não pense como aquela pessoa, porque aquela pessoa, você precisa entender que o que eu digo também faz parte da visão. Aquela pessoa morreu. E isso eu guardei, foi uma das coisas que marcou a minha vida. E a outra que nasceu, eu estou te dizendo quem ela é, e você precisa formar uma visão sobre ela.
Sabe, você precisa enxergar você. Então, todas as vezes que aquela pessoa antiga queria aparecer, eu digo, bom, eu não sou mais isso, eu sei que eu não sou. Eu não falava isso para me convencer de que eu não era. Eu dizia, eu sei que eu não sou. Eu preciso apenas aprender a me apropriar, a não deixar essa visão externa, mentirosa, fracassada do diabo entrar em mim. Eu preciso ter uma visão, formar uma visão por aquilo que Deus diz. Então, eu comecei a me ver como uma pessoa capaz, habilitada, como alguém que podia fazer ou crer em coisas que nunca aconteceram. Eu comecei a entender e ler a Bíblia, quando Deus falava que eu podia fazer tal coisa, que Ele ia colocar a unção dEle sobre a minha vida, e palavras que eu nunca disse, Ele me inspiraria a dizer, não é? Ele só precisava crer nele, eu só precisava viver fazendo isto, eu só precisava me enxergar fazendo isso. Eu me lembro que Billy Graham, olha só o que ele fazia, isso é interessante, não é? Billy Graham conta que quando Deus falou para ele o que ele ia fazer, sabe o que ele fazia? Deus falou para Billy Graham que ele ia pregar para multidões, ele sabia que ia. Ele disse que ele ia num lugar, numa floresta que tinha lá perto. Então tinha um tronco que ele servia para ele de púlpito, e as árvores, ele disse que eram as pessoas para quem ele pregava. Ele pregava para uma floresta bem grande, ele dava sermões e pregava. O irmão dele dizia que ele parecia um louco. Depois você vê Billy Graham pregando para mais de 1 milhão de pessoas. Ele pregou para muita gente. Ele fez muita gente sentar no chão para ouvir a palavra de Deus. Viveu até quase 100 anos de idade. E pregou para multidões. Mas antes ele começou a se ver pregando para árvores como se fossem pessoas. Você fala, isso é loucura. Bom, o resultado deu certo. Funcionou. Amém? Funcionou, porque aquilo ajudava ele a manter a visão verdadeira no lugar. Sabe, meu irmão, se você não faz coisas como essa para treinar você na sua visão verdadeira, você está perdendo o seu tempo. Porque você precisa começar a entender e a ter uma visão criada pela palavra de Deus em você, para se ver e se enxergar como Deus diz. E ele tem planos, algumas coisas, ele nem sequer consegue revelar a algumas pessoas, porque elas não deixam entrar. Não deixam entrar porque não acreditam que são aquelas coisas, estão ainda impregnadas com aquilo que estão vendo, estão deixando as circunstâncias formarem nelas aquilo que elas pensam que são. E não conseguem ver o que Deus está dizendo que elas são. Com certeza não conseguiram ouvir também o que Deus diz que elas vão fazer. Porque uma coisa não vem antes da outra. Como eu falei em 2 Coríntios 4,18, diz assim, não precisa abrir. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. É o mesmo tipo de olho, mesmo tipo de visão. Se os seus olhos forem bons, tudo dentro de você será bom, dentro de você. Mas se forem maus, tudo dentro de você também será. E aqui diz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, que é o que Deus diz. E o Espírito Santo fala, pois o que não se vê é transitório, são coisas que podem ser mudadas, essas coisas mudam, mas o que Deus diz é eterno, é para a vida, vem dEle, é real. E vai acontecer. Sabe, nós não podemos andar com Deus dentro dos nossos limites. Você não pode andar com Ele. Você nem pode ser usado por Ele. A sua habilidade não serve para Ele. Sabe, os seus pensamentos, por melhor que sejam, não servem. Vocês não vão muito longe, não iriam muito longe com Ele em lugar nenhum. E continuam não indo muito longe. A gente não vai a lugar nenhum com esses pensamentos medíocres e pequenos. Nós temos pensamentos tão pequenos que pensamos em sobreviver apenas, em arrumar um bom trabalho, ganhar dinheiro, viver, morrer e depois ir para o céu. Esse é o tipo de pensamento de pessoas que tentam viver segundo os seus próprios limites. E nem podemos tentar alcançar algo que não podemos acreditar. Você não pode alcançar algo que você não pode acreditar, que você não acredita. Porque você não tem a visão disto. Você não consegue se enxergar lá. Você não consegue se ver lá. Você não consegue se alegrar com essa verdade, ainda não acontecida por fora, mas já reconhecida por dentro. Quem não faz isto, quem não reconhece, quem não tem essa visão interna,
não consegue. Por isso que nós cantamos música, que para muita gente, talvez as músicas são estranhas. Do tipo, eu me alegro no Senhor, como cantamos aquela música, que todo dia eu vou rir, eu vivo, caminho rindo todo dia, né? Alguém pode pensar, como é que ele pode ficar alegre todo dia? Como é que ele pode rir todo dia? Como é que ele pode não ter problema nenhum? Eu não disse que não tem um problema. Eu não disse que o diabo não cria problema. Eu estou dizendo que eu rio pelo que Deus diz, porque se eu for chorar pelo que o diabo diz, então a visão que eu estou tendo é uma visão do mundo, é uma visão do diabo. Estou acreditando nele, acreditando naquilo que ele está mostrando, que não é verdadeiro, que não pode me influenciar, não vai entrar na minha vida, mas aquilo que eu acredito de Deus faz com que eu possa sorrir, me alegrar, porque eu duvido que você vai ler aqui, como nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 6, né, que eu li, e o versículo 25, ele fala para você não se preocupar com nada, com coisa alguma, nem andar ansioso por nada, porque se ele dá aos pássaros, quanto mais a nós, que somos mais importantes do que as aves. Quem não pode se alegrar com isto? Você entende? O diabo não quer que você se alegre com isso, que parece que é de um outro mundo, de fato é do mundo de Deus, para onde você foi transportado quando nasceu de novo. E quando nós olhamos a palavra, vemos coisas como essa e outras promessas que vêm vindo, e eu preciso mergulhar nessa visão. Tem gente que fica o tempo todo vendo na televisão as notícias ruins, ou vem essas coisas que falam hoje, e vem sobre doenças, e vem sobre sei lá mais o quê, e de problemas, e aí entra essa visão do mundo dentro delas, elas ficam com medo, elas têm receio, elas acreditam que vão ter problemas, que vão morrer, ou então que quando notícias ruins, por exemplo, como essa que está acontecendo, que gerou em muitos lugares algum tipo de problema financeiro. Mas Deus diz que eu não devo me preocupar com nada, e não fala que a economia teria que estar bem para isto. Porque a Bíblia diz que Ele me abençoa segundo a riqueza dEle, e não é segundo uma riqueza do mundo. Porque a riqueza do mundo, como nós lemos aqui, o ladrão pode roubar, pode fazer o que quiser, mas a do céu ninguém entra lá para pegar. Aquilo é reservado para quem tem. E quem tem é quem acumula lá. Amém? Quando você precisa, é derramado sobre a tua vida daquilo que vem ou que vem de lá. Deus nos fala sobre responsabilidade, como agir e como gastar as coisas. Isso é responsabilidade com aquilo que vem em nossas mãos. Não significa crer que não vai chegar, mas que vai chegar sempre que você precisar. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus ouve ou que está atento à oração do justo. A Bíblia diz sobre isso. Então, quando você orar, meu irmão, não fique pensando que Deus não ouviu. Fique pensando que a conversa está muito gostosa, está bem clara, e Deus está atento com os ouvidos dele, ouvindo cada palavra. Ele quer responder, Ele quer interagir com você na hora que você está falando. É o que Ele está dizendo. Então, quando você vai orar, a visão que você tem desse momento é uma visão de alegria, é uma visão de interação, e você está falando na expectativa de ouvir o Espírito Santo falar com você, porque esta é a verdade, é uma visão baseada na verdade, é uma visão baseada naquilo que Deus diz, não é uma visão criada por você não está criando isso na sua cabeça, você não está imaginando, eu quero que Deus me ouça, então eu vou pensar assim, não, Ele disse que está com os ouvidos atentos, e que a sua oração, a minha oração, pode muito em seus efeitos. Então, eu preciso ter essa visão. A visão me ajuda a chegar em qualquer lugar. A visão me faz não ter medo. Quando o medo bate na minha porta, quando você se lembra, se coloca naquela posição, o medo vai embora. Porque você não pode ter medo ao mesmo tempo que você acredita em Deus. Não pode. Se você acredita em Deus, não pode ter medo. Quando você crê em Deus, você é levado a ficar alegre, é levado a ficar com ânimo. Amém, irmão? Amém, querido? Aleluia. Sabe, essa visão ela é poderosa. Sabe, algumas pessoas pensam que ter uma visão grande como essa pode fazer com que problemas deixem de vir na sua vida, como eu falei aqui. Não, o diabo ele trabalha intensamente para confundir, ou para que não acredite, para que não crê na visão. Lembra da parábola do semeador?
Ele faz de tudo para roubar a palavra. Ele faz de tudo para tirar a palavra do seu coração. Por quê? Porque não quer que você acredite nela. Ele sabe que ela vai deixar ele chupando o dedo, falando sozinho. Para aqueles que acreditam na palavra, ele sabe que ele não consegue enganar aqueles que têm ou já colocaram a visão da palavra de Deus dentro deles. Então, ele vai trabalhar intensamente para isso. Agora, ele vai continuar vindo com muitos problemas. Ele vai levantar circunstâncias. Sabe, meu querido, as circunstâncias não são o problema, ou o nosso problema, não é? Os problemas que o diabo levanta também não são nossos problemas. O problema do cristão é como ele responde à circunstância. Qual a resposta que ele dá àquilo? Se ele ouve aquilo e aquilo gera nele ansiedade, gera nele preocupação, gera nele medo, então ele realmente deixou entrar. Criou uma visão baseada no que o diabo está dizendo. Então, o problema das pessoas não é as circunstâncias que vêm, né, as dificuldades criadas pelo diabo. Não. É como nós respondemos a isto. Aonde decidimos estar firmado antes que essas coisas venham. Você não pode tentar, você até pode tentar fazer isso, deve, mas é tarde para você começar a não receber aquilo. Você vai ter que correr atrás de parar em algum ponto, de jorrar na sua vida o que você não quer. Porque se você vai começar a orar na hora que os problemas aparecem, se você vai começar a ler a Bíblia na hora que os problemas aparecem, até que você comece a crer naquilo, até que as coisas comecem a acontecer, você já está sofrendo o dano. Então precisamos estar prontos para criar uma visão em nós e firmar nossos pés sobre uma rocha antes que os problemas venham. Porque eles baterão em nossa porta. A enxurrada, os ventos de Satanás virão, mas eu gosto da palavra de Deus que diz que essa estrutura não foi nem sequer abalada. Então eu me vejo baseado nessa fala de Jesus, que foi uma parábola contada por ele, eu me vejo inabalável, forte, firme e seguro. Uma visão construída, baseada no que Deus diz. Eu não sou o que o mundo diz, nem o que o diabo diz, mas eu sou aquilo que Deus diz. Você conhece mais do que eu, não é? Eu gosto da palavra de Deus que estimula as pessoas a acreditarem naquilo que elas nunca viram e naquilo que elas nunca fizeram, porque isso é um estímulo à fé. Estavam falando aqui, por exemplo, sobre lugar cômodo, né? Ou sobre uma área de conforto, exatamente. Sabe como é que você sai da zona de conforto? Indo para a zona da fé. A zona da fé, lá não tem conforto, não. Porque lá é um lugar de apropriação de coisas. Lá é um lugar que você vai contra a visão natural. Lá é onde você fala aquilo que você não está vendo, mas sabe que existe e está chegando. Então, a área da fé, ela não é confortável, porque é lutar contra evidências naturais. É você indo contra aquilo que está dizendo, eu existo, estou aqui. E você diz, você pode existir, mas não é você que eu vou experimentar. Sabe, meu querido, a zona de conforto é bem diferente da zona da fé. E é lá que nós devemos estar o tempo todo para experimentar exatamente a nova vida, a nova realidade que o Senhor deu a mim e a você. Eu sempre cresci com visões. As visões me impulsionaram. Sabe, quando eu orava e Deus me dava uma visão, eu ficava tão alegre, porque eu olhava para aquilo como algo onde eu ia chegar, aonde eu podia chegar. Até que aquilo viesse para mim, até que eu entendesse alguma coisa na Bíblia, eu não tinha lugar para chegar. Eu não tinha um lugar para percorrer, mas quando a revelação vinha, eu sabia já o que eu era, e quando Deus falava comigo particularmente, dizendo onde é que eu ia chegar, eu começava então a ter um rumo, uma direção. Eu me lembro quando Deus falou comigo, e quando Deus falou comigo, vai para Campinas, eu sabia dentro de mim que Ele tinha um plano para mim, e que esse plano começaria aqui.
Houve outros planos que ele começou lá e que terminaram lá, que tinham a ver com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento. Mas quando Deus disse para mim, vai para Campinas, eu sabia, eu estava com expectativa com alguma coisa que Deus iria fazer aqui. Eu não sabia tudo, mas eu sabia que Ele começou alguma coisa diferente na minha vida e que Ele ia concluir isso de alguma forma. Eu nem sabia como ia acontecer, mas sabia que as habilidades que Deus colocou em mim, os dons, a graça e a unção dEle na minha vida, iam cooperar para essas coisas. Eu nem sabia como é que eu ia aprender a usar essas coisas, mas eu sabia que eu tinha e que Deus disse que eu saberia como usar. Acreditei nisso, dei o passo e eu estou aqui. A visão sempre me sustentou. Deus nos dá uma visão. Ele nos mostra coisas. E eu louvo a Deus que quando eu estou orando, quando eu estou lendo a Bíblia, e Deus fala comigo sobre como eu sou, eu já orei muitas vezes, ainda na transição ou na mudança de quem eu era para quem eu deveria ser. E, meu irmão, nesse período que você tem que passar por ele muito rápido, né? Tem que passar logo, porque é um período muito ruim. Você está orando, falando que é uma coisa, mas você está vivendo e sentindo outra. Porque eu sou um vencedor, está vendo só problema na sua volta, algumas situações bem ruins acontecendo, e você falando que é um vencedor. E, meu irmão, essa é uma fase que você precisa vencer, passar por ela. Sair dela o mais rápido possível. Quando você passa por lado de lá, que você já nem consegue ver aquela pessoa, essas palavras já nem conseguem enganar você mais. Mas no período ou no momento que você está passando, você precisa perseverar, sair desse lugar, acreditar, ter uma visão diferente sobre si mesmo. Sabe, uma vez o Senhor falou comigo sobre isso, sobre personalidade, sobre coisas que você tem sobre você mesmo, ideias, referências, né? Ou referenciais que você tem sobre você mesmo, que você veio de família tal, ou aprendeu alguma coisa, ou desenvolveu alguma coisa, segundo o padrão do mundo, que são coisas limitadas, que você aprende boas e até muitas coisas ruins. E sabe, na minha casa eu não tinha, no meu caso em particular, eu não tinha nada muito bom que pudesse me inspirar. A minha trajetória não tinha nada que pudesse dar uma boa visão, como eu falei aqui. Então, essa personalidade, ela foi deturpada, ela foi manchada pelo pecado, e aquilo estava impregnado em mim. E sempre que eu ia orar, eu me encontrava com essa personalidade, eu me encontrava com esse Emílio. E, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Você precisa insistir no que Deus diz para vencer essa que no começo é realmente você trava uma luta pessoal dentro de você mesmo. A velha criatura e a nova, a velha, você tentando expulsar aquela pessoa, eu não sou isso, eu aprendi isto, foi o que me ensinaram, foi o que eu vivi, foi o que eu aprendi aqui, mas era uma vida baseada no pecado, escravo do pecado, uma vida limitada. Eu não sou essa pessoa não sou eu, ela foi deturpada pelo pecado. A pessoa que sou eu é que Deus está dizendo que eu sou, e eu preciso me enxergar completamente dentro dessa pessoa e afastar a outra completamente da minha vida. E eu fiquei muito tempo fazendo isto. Na minha juventude, praticamente muitas vezes. Eu insistia. Quando eu ia orar, lá estava o velho Emílio lá, dizendo, não, você é isso aqui. Eu digo, eu não sou. Veio muitas vezes me acusar de coisas do passado, enfim. Eu dizia, eu não sou, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Eu me lembro que o meu grande rompimento foi aos 16 anos de idade. Esse foi o meu grande rompimento. Eu me converti aos 13. Então você pode ver aí como foi a minha trajetória de briga interior para me livrar daquela pessoa e me revestir da outra. Então, aos 16 anos de idade, depois de ter
estar travando, o velho Emílio querendo vir, e aquela visão antiga. Você não pode pensar só isso sobre você, você é isso aqui, você não vai passar disto, nada vai acontecer de diferente, olha só a sua família, olha só o que você aprendeu, olha só o que você é. Então aquilo para mim me perseguiu, não que estava vencendo, mas aquilo atrapalhava a minha carreira, a minha corrida, não é? Deslanchando no Senhor com liberdade. Porque ficava, sempre que eu estava querendo dar uns 10 passos, conseguia dar 2, 3. Porque lá estava aquele pensamento sobre mim me segurando. Até que aos 16 anos eu ouvi alguém falar sobre essas verdades. E veio como o Espírito Santo enviando um canhão que pegou bem dentro de mim. Tinha umas 2.000 pessoas naquele lugar. Pegou em mim. Explodiu. Eu saí dali. Acho que quando explodiu, aquela pessoa morreu lá. Aquela Emílio ficou naquele lugar. Ele saiu só a nova criatura. Porque eu me lembro como mudou a minha vida, como mudou a minha trajetória. O diabo ele não tinha como me dizer qualquer outra coisa, porque eu já nem mais aceitava. Eu havia me desligado completamente daquela pessoa. Agora eu estava em plena transformação na nova pessoa, no novo homem. Comecei a experimentar visões, falar de mim de outro jeito. Eu me lembro que até mesmo quando eu ia procurar emprego, não é? Eu não ia lá, me dá um emprego. Não, eu ia lá dizendo, se a pessoa não me contratar, ela vai perder. Porque eu posso fazer tanta coisa. E a forma como eu falava fazia as pessoas me contratarem. Sabe, meu irmão, quando você muda por dentro, quando você muda a visão sobre você, você fica atraente. As pessoas sabem que você é alguém que produz, elas sabem que você sabe o que está falando. Sabe, Jesus quando falava, alguém dizia ou disse, ninguém nunca jamais falou como ele. Ele fala como quem tem autoridade. Sabe, quando você fala de algo que você sabe que é, a convicção daquelas palavras não é alguém tentando enganar ninguém, não é alguém tentando se fazer de uma outra pessoa, é alguém que está falando daquilo que é, e isso sai com autoridade, sai com poder, sai com graça. Porque você não está tentando convencer a pessoa de alguma coisa. Como você está fazendo isso, você nem consegue. Qualquer um pode ver. Chega a ser desmoralizante. Você tentar falar uma coisa que você mesmo não acredita. Mas quando você sabe que é, meu irmão, não tem por onde. Sai. Sabe, isso me tornou na pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito convicto, estou mudando, estou me tornando cada vez mais parecido com aquele que Deus diz que eu sou, e sempre buscando isto. Mas, meu irmão, qualquer um pode me ver e saber que eu sou autêntico. E eu sou, não é porque alguém torceu para eu ser, não. É porque eu precisei ser, eu precisei me livrar daquela pessoa mentirosa, ou daquela, sabe, tudo que nós sabemos, nós aprendemos. A gente aprende. E a gente aprende do mundo. Aprende, às vezes, nossos pais, que são bons pais, mas não conhecem nada sobre Deus, muitas vezes. E me ensinaram tudo do mundo, porque é o que eles aprenderam. E a gente cresce pensando que somos aquilo, que a vida é assim, e que tudo é desse jeito. Aí vem Deus, me cria de novo, e diz, está disposto a aprender novamente? Está disposto a aprender quem você é? Está disposto a aprender quem eu fiz você ser e o poder que você tem? E é algo ilimitado a essa vida, que ele se estende até o céu? Porque se você aprendeu aqui e aprendeu de homens, agora você pode aprender de Deus. Você pode aprender daquele que te criou e sabe exatamente o que está dizendo. Ele tem muito mais informação sobre você do que você poderia ter sobre você mesmo. E se o que você aprendeu de pessoas e aprendeu errado, tenha humildade para saber que aquilo que Deus diz é a verdade, e você deve submeter a esta verdade, você deve esquecer essa pessoa que você aprendeu, que criou essa personalidade que veio com você, que foi passada por pessoas. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo, sabe, eu sou tímido.
Ou eu sou assim mesmo, eu sou meio retraído. Esse é o meu jeito de ser, sabe? Cada um tem o seu jeito. Sabe, depois que você nasce de novo, você nasceu de novo, meu irmão. Então aquela pessoa zerou, não tem mais nada dela não. Você nasce agora e aprende de Deus, como é que você vai ser? Eu duvido que Deus seja tímido. Eu duvido que Deus pegue leve com o pecado, pegue leve com as pessoas, ou que Ele não vá falar a verdade, e que Ele não vá com autoridade. E é assim que Ele nos fez para ser parecidos com Ele. Somos sua imagem e sua semelhança. Somos diferentes dos outros, mas guardamos características principais. De ousadia, intrepidez. Ele não fala para ter coragem, para ser ousado, para ser intrépido, todo mundo. Ele não manda ser covarde, tímido. Aliás, a palavra tímida nem é boa, né? Os tímidos não herdarão o reino. Sabe, crie uma visão. Vá para a Bíblia. Vá orar lá, você vai ouvir quem você é. O teu verdadeiro pai vai dizer a você quem você se tornou de fato. Aleluia. Eu estava ouvindo o Guto dizer que um cara, quando teve aquela entrevista com a Dona Osborne, lembra? Quem viu? A Dona Osborne, filha de T.L. Osborne. Sabe, tinha Guto falou que ele foi à África. Ele conheceu um pastor lá. Eu já vi várias histórias de T.L. Osborne assim. Mas Guto foi lá e conheceu um pastor que havia aberto várias igrejas. Várias igrejas. E ele contou para o Guto que ele era louco. Ele era louco, literalmente um louco, um doido. Em uma cruzada T.L. Osborne ele foi curado. De louco, passou a ser um servo de Deus que abriu várias igrejas na África. Se não me engano, no Congo. Se um louco pode ser melhorado, meu irmão, você não pode, não? Se um doido pode se transformar num servo poderoso de Deus para abrir igrejas no Congo, que eu vou te contar, vai lá para você ver como é que é o negócio. Meu irmão, eu não sei. Se você estiver num nível, é que nem o pastor Bud, quando dizia assim, alguém falava, pastor Bud, o que foi? Deus me usou. Ele falou, bom, já chegou no nível do jumento. Por quê? Porque Deus usou uma jumenta. Com isso estava dizendo, Deus pode usar qualquer pessoa que se disponibilize. Se Deus transformou um louco, porque Ele quis, depois que veio a clareza, Ele quis servir a Deus. E aí Ele se entregou completamente a Ele, e experimentou os milagres, e abriu várias igrejas, e o Guto encontrou-se com Ele, e a dona contou a história de outros, e eu li sobre outros. Que até ele fala, que estava pregando, louco, todo mundo conhecia na cidade, e de repente o juízo veio. E não só o juízo, a pessoa creu em Deus, e começou a ver as suas habilidades e capacidade de fazer aquilo que Deus dizia, e de se ver como Deus dizia que ela era. Eu não sei o que você pensa sobre você, mas essa visão interna que você tem sobre você, é que está carregando, é que você carrega até hoje, que dirige a sua vida. Não é o que você conhece, é o que você acredita e deixa conviver com você. Muitos conhecem a Bíblia e sabem o que ela fala, nem por isso estão vivendo a essência daquilo que ela está dizendo. Estão numa área em que ainda são controlados pelo que se vê ou pela personalidade que aprenderam desde o seu nascimento. Eu não sou nem de longe aquela pessoa. Eu não sou, graças a Deus, eu me converti aos 13. Poderia estar bem ruim, se não tivesse crido, mesmo com 54, como muitas pessoas que eu conheci ainda estão. E como outros que conheci que também mudaram suas vidas. Que visão você tem de você mesmo? Como você se enxerga baseado naquilo que Deus diz? Não é a visão pessoal, não é uma coisa que você... Não, eu creio que eu sou um poderoso vencedor. Baseado no quê? Baseado no quê? Sabe, tem gente que vive repetindo, repetindo que nem papagaio. Eu sou um vencedor, mas não acredita nisso nem um pouquinho.
Ele fala como se falar o tornasse um vencedor. Sabe, a palavra faz sentido para mim quando eu acredito nela. Quando eu creio nela, ela faz sentido para mim. Sabe, você não está tentando convencer a Deus que você acredita nisso. Você nem pode fazer isso. Deus não precisa ser convencido por nada, porque Ele conhece o coração. Quando você disse a palavra, Ele sabe se você crê ou não. E não é Ele que está fazendo as coisas acontecerem, é você mesmo. Porque essa é a zona da fé. Então, quando você se vê com a sua nova personalidade, você deixa o Espírito Santo mostrar que você não é mais um covarde, que você não é mais um pobre miserável, não é mais um doente, não é mais isso, não é mais aquilo, não é mais um pecador, não é mais um doido, não é mais um assassino, não é mais um ladrão, não é mais um mentiroso, que você agora é um santo, justo, e que você tem poderes sobrenaturais, e que o diabo não pode parar em você um plano que é divino. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se você crer na visão verdadeira sobre você mesmo. Mas está tentando convencer a você de que não, está tudo bem, mas você já sai e tem inseguranças, tem medos. O padrão é a palavra de Deus. Qualquer coisa que você saia fora dela, você precisa. A Débora pregou bem hoje pela manhã. Sobre se você tem alguma coisa errada, volte, corrija aquilo, porque aquilo vai ser um problema que vai perseguir você. Então se livre daquilo que a Bíblia diz não faça. Não tente convencer a Deus de que vai dar certo. Porque não vai. Se ele diz que não vai, não vai. Deus não muda a sua palavra. Então temos que apenas nos adaptar a ela. Não adaptar, mas temos que sugá-la, colocá-la dentro de nós, submeter, sabe, como eu falei aqui, me prostrar, para entender que essa pessoa, essa personalidade deturpada, mudada, sabe, tem muita gente, quando eu dou aula em muitos lugares, que eu vejo que pessoas foram maltratadas, ou pelos pais, ou por alguém, e elas cresceram e já se tornaram pessoas com bastante idade, e quando elas olham para elas veem alguém desprezível, elas veem alguém que não serve para nada, elas têm uma visão delas mesmas nas pessoas, que elas veem as pessoas enxergando elas como elas se veem, quando na verdade as pessoas nem estão vendo isso. Eu estou falando que várias pessoas chegaram para mim e falaram isso, vieram chorando para mim. Porque elas acreditavam nessa pessoa que o diabo forjou nela, a partir do seu passado, a partir dos seus pais, ou de algum problema que ela teve quando ainda era uma jovem, ou em algum momento da vida. E quando você fala, essa pessoa não existe, ela foi ensinada a ser assim, ela sofreu alguns ataques do diabo, ela sofreu danos do diabo, mas se você nasceu de novo, esqueça essa pessoa, ela morreu, e quem nasceu de novo pode muito. A oração, as palavras, a capacidade, a habilidade, o poder que Deus derrama sobre ela é poderoso, meu irmão. Essa pessoa nunca vai se parecer com aquela. É preciso que ela saiba disso, que ela se levante dessa posição. E que ela ande num nível que Deus colocou para ela. E quando você lê coisas como essa, não se preocupe. E Deus diz, não, você não pode ter dois senhores. A Bíblia fala sobre a inconstância de pessoas que nem sequer acreditam quando oram. Oram, mas não sabem se foram ouvidas. E quando oram, muitas vezes oram errado, porque nem sabem sobre como orar. Pedem a Deus para dar coisas para ela que Deus já deu. É mais uma questão de apropriação do que de pedir. Mas elas não querem ler, então elas acham que podem pedir a Deus e clamar por sua misericórdia, e clamar por sua compaixão, quando na verdade a compaixão dele enviou Jesus. E nos colocou num patamar muito diferente de onde estávamos.
A visão que temos sobre nós mesmos, que deve ser formada pela palavra, faz toda a diferença. A maneira como você se vê faz toda a diferença. Esqueça o seu passado, esqueça aquilo que você aprendeu. Se o que aprendeu não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com a palavra. Esqueça aquilo que você viu e que você pensou que era. Esqueça a humilhação que o diabo fez você passar e que você ainda pensa que é aquela pessoa humilhada. Esqueça. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma visão sobre mim muito boa e Deus é quem fala sobre isto. Eu não estou sendo prepotente porque eu estou apenas concordando com Deus na palavra dele. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 João 4,4 que o maior habita em mim. O maior habita em nós. Amém, irmãos? Se o maior habita em mim, meu irmão, não sei se você está pensando, como é que você pensa sobre isso? O maior habita em mim. Eu não sei se você pode acreditar que o maior habita em você dessa forma. Quando eu creio que o Espírito... Eu estava conversando com o Espírito Santo hoje. Meu irmão, como é gostoso falar com Ele. Como é gostoso você falar com o Espírito Santo. Aleluia, Ele é um grande ajudador, Ele é o meu ajudador, é aquele que me ajuda no que eu não sei, nas minhas fraquezas, em qualquer situação que eu precise, Ele está lá para me ajudar, Ele não está lá para ver se vai me ajudar, fala, não, eu estou lá para te ajudar, eu estou para andar junto, eu vou ensinar você o que você não sabe, eu vou revelar a você claramente o que a palavra diz, eu vou acompanhar você no seu crescimento, eu vou falando de forma que você possa entender, e vou abrindo os seus olhos para você entender cada vez mais. Meu irmão, essa caminhada com Ele é poderosa, porque ela te faz ver um mundo, meu querido, e nem sequer se preocupar com aquilo que você está ouvindo. Fuja das notícias do mundo e se encha das notícias do céu, porque são elas que devem formar uma visão em você. Se encha disto. Fique poderoso no Espírito Santo. Obtenha o controle sobre a tua vida. Fala, não, meu controle está nas mãos de Deus. Não está não, se você está vivendo o que você quer, está na tua mão, você está fazendo o que quer com isso. Você pensa o que quer, você faz o que quer, você fala o que quer e diz, Deus está no controle. Está nada. Deus está no controle quando você pensa como Ele, quando você fala como Ele, quando você aplica a palavra dEle, porque a palavra dEle não volta para Ele sem realizar aquilo para que foi enviada. Ele fala, como a chuva cai e molha a terra e faz com que ela brote, com que ela produza, assim é a minha palavra, não voltará para mim vazia, sem realizar aquilo para que foi enviada. Então, se você crê nela e fala como ela, você se torna o que Ele diz. Amém? Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de nossas mensagens. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo nosso QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Agora, seja abençoado na prática da palavra.